E essa semana foi lançado um episódio que, pra mim, é bem controverso. Ela tem um filho, o filho tem 8 anos, e o filho se assumiu pra ela bissexual. Aí eu fiquei pensando, velho, você... 8 anos? 8 anos. Uau. Aí, uma criança de 8 anos... Você imagina sua filha ou seu filho se beijando? Não importa com quem. Mas de 8 anos, na porta da sua casa, beijando alguém? Seja não, homem, seja mulher. independente. Independente. Não. Eu não vejo a minha, não imagino a minha. Uhum. Por que meu filho ou minha filha tem que vir e se assumir pra mim bissexual? De onde que vem isso? De onde que vem Mas eu não essa entendi. sexualidade? Com 8 anos de idade, como é que ele tenha esse conhecimento sexual ao ponto de saber que ele gosta de pessoas do mesmo sexo? Dos dois, do mesmo sexo e do Tá, mas sexo isso oposto. foi um É um dos episódios. um episódio e a criança chegou até os pais, a mãe, se enfim. revelou bissexual. Cara, Com 8 anos de idade. assim, a criança, no mínimo, ela deve ter alguma confusão de sentimento, não necessariamente voltado a sexo, mas assim, um sentimento diferente. Só ela saber a palavra bissexual, ela Não, mas é mídia, né? É isso. É a mídia. O tempo esse todo as pessoas estão falando sobre o assunto e hoje as crianças têm acesso. Mas assim, eu acredito que uma criança de 8 anos, ela não tenha o cunho sexual propriamente dito, né? Quando ela expressa isso, eu acredito que ela queira expressar que ela tem um sentimento diferente, mas que ela tem esse mesmo sentimento diferente pelo menino e pela menina. Mas em vários países já tem... Mas é forte, pesado, já né? tem a discussão da possibilidade da criança optar em fazer cirurgia. É por isso que eu falei que é polêmico e eu gostaria da gente depois ver alguém que seja da área, tanto dessa parte psicológica, para entender, porque depois que eu vi isso, aí eu comecei eu acho que pra gente estudar que a partir dos 2 anos a criança começa a se descobrir e tem essas coisas, mas essa parte de eu sou bissexual, eu sou homossexual. É porque esse assunto, assim, com 8 anos eu acho que na minha visão, pra gente chegar a um veredito, a gente tem que entender não só a parte moral, que é a que a gente de prima faz o julgamento, mas também a parte biológica, científica da coisa. Deve ter alguma explicação biológica, tá? E eu acredito, de fato, que faça essa criança se sentir diferente, se sentir de um outro gênero, a ponto de afirmar piamente que ela é uma outra pessoa. Mas por outro lado, também ela pode estar com confusão também. Confusão do tipo... Também pode. É como eu chegar aqui, eu com 40 de idade, pro Will ser meu amigo, falar, eu amo o Will, mas eu amo ele como meu amigo. Sim. Aí e posso falar pra você, que é minha amiga também. E ele muito carente achar que você quer comer ele. Eu falo que eu te amo. Que já tá querendo fazer o que o cara Eu queria. consigo entender a diferença entre amar meu amigo, amar você, minha amiga, e amar minha esposa. Correto? Então, quando ele tá convivendo com 2 pessoas do mesmo sexo junto ali, e ele sente que ele gosta muito daquela pessoa, gosta muito do amigo, e gosta muito da amiga, ele pode estar confuso naquele exato momento ali, que como essa questão do sentimento ainda não é a questão do sentimento sexual, porque para ser bissexual não é simplesmente você gostar de alguém do mesmo sexo, é você fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo. A bissexualidade mas a criança não vai ter essa percepção. Exatamente, por isso que eu tô falando sobre a confusão. Isso que eu tô falando de que o que um episódio desse traz que vai acrescentar numa discussão dessa. Você colocar uma criança de 8 anos se assumindo bissexual. Sexual, já diz a porra da palavra. Mas o que o episódio desenrolou? Não, ele tava sofrendo bullying na escola. Aí ele foi e falou pra mãe que ele era bissexual. Mas aí você pega e fala, cara... E a mãe? E é isso que... normalizou, né? Normalizou. E é do que a palavra já diz. Bissexual. Uma criança de 8 anos, velho, sexual... Não, mas o bissexual não é o voltado para o sexo em si. É o sexo gênero. Não. Sim.
Não, velho. É você ter atração tanto por homem quanto por mulher. Isso, Exato. sexo, Atração. sexo Mas como- gênero. Tá, mas Não, como é que você atração sabe sexual. disso? Como é que você sabe que você tem atração? E como é que ele sabe que, Não, que a amor. atração dele é sexual por duas pessoas de diferente sexo? Ou é simplesmente ele gosta do amigo dele e tá confuso porque ele ama a Não. menina? Ou gosta do menino e tá confuso porque ele também gosta da menina? É Mas como ele não eu tá, falei, ele não tá ele conseguindo sabe que ele- entender. É como eu falei, na minha percepção, tá? Ele pode sentir algo diferente, que ele sabe que é diferente do que ele sente pelo amiguinho, que ele gosta como amiguinho, entendeu? É igual quando a gente é criança e gosta de alguém. Eu gostei de muitos amiguinhos meus como namoradinho e eu não pensava em sexo. Mas se ele fosse... Mas era um gostar diferente daquele menininho que, na minha cabeça, ele era meu namoradinho, do meu amiguinho, meu vizinho que eu brincava. Tá entendendo? Mas não foi Mas da sua isso é amiguinha. normal. Mas você não sentia a mesma coisa pela sua Tudo amiguinha. bem. Mas e se ele dissesse que tava sentindo uma coisa mais especial por um menino e se assumisse, de certa forma, nos trejeitos, você via que ele era homossexual, tudo bem. Você consegue entender um pouco melhor, não é que você consegue aceitar ou não, porque você depende de cada pai e cada mãe. Mas você consegue entender um pouco melhor que ele, pelos trejeitos, que muitos garotos já vêm com a sexualidade muito visível, né? Um garotinho de 5, 6 anos, você consegue perceber os trejeitos de alguns que são gays, eu não sei, afeminados. E vice-versa. E você consegue perceber... Meninos e meninas. Tá, mas eu tô falando do menino porque por causa que o assunto é o menino aqui no filme dele. Aí, nesse sentido, sim, aí a mãe entenderia, com a forma como ele se comporta, de que ele seria homossexual. Ponto. Mas um menino de 8 anos entender bissexualidade... Então, mas Então, quem garante que ele entende? Exatamente. Ele pode está sentir... ele está reproduzindo o assunto. Então. Ele ouviu isso em algum lugar e está reproduzindo como se fosse e está causando uma confusão mental. Ele ainda pode ser que ele seja gay? Pode. Só Pode que ser que ele seja bi? Pode. mas saber que ele é gay é muito mais fácil do que saber que ele é bi. Como é que ele vai saber que ele é bi? E a minha questão é justamente nessa capacidade de uma criança de 8 anos bater o martelo sobre isso, entendeu? Se assumir dessa forma, porque é o que você falou, com 8 anos, pode gostar do amigo, pode gostar da amiga, normal, mas E pode gostar diferente de alguém também. Mas não é com sexualidade do mesmo jeito que você falou. Mas... Eu disse da sexualidade do sexo. Ato É sexual isso. em Mas si. a bissexualidade Mas é o sexo. gostar... Não, é de gênero. Não é de gênero. Bissexual é de gênero. Como assim de gênero? Explica. Não, amor. Quando a gente fala eu sou bissexual, eu gosto de homem e de mulher. Ponto. Sim. Né? E aí o que você Para vai se fazer relacionar. com o homem, com a mulher, entre o sexo carnal é outra coisa. Não, é mas só eu pra gosto. expressar. Mas eu gosto de homem e de mulher também, ué. Eu gosto de você, gosto dele. Gente, mas a gente tá falando de gênero. É Tá, diferente. mas o garoto de 8 anos não sabe essa vocês diferença. estão- gente, ele para, tá confundindo as Vocês coisas. estão sendo cético demais. A Não, palavra não, propriamente dita, bissexual, já sugere que é um gostar diferente, que Exato. inclui a sexualidade. Mas Mas é acha o que que a gente o- tá Quando- explicando. Onde é que a gente tá explicando? Você Eu não tava en- concordando. Não, eu entendi. O que eu estou querendo jogar é para a criança, no caso, na minha percepção, a criança ela tem um sentimento, no caso do filme aí, Aham. tá? A gente está falando de um episódio de uma série que o Will colocou em questão. A criança, ela sabe que ela tem um sentimento diferente. Ela tem o João, a Maria e o Pedro. Aí o João, eu tô tentando entender, tá? Não, eu também. Tô tentando É entender. por isso que eu trouxe. O João é o amiguinho que o Paulinho brinca todo dia de fubeca, de Playmobil, olha eu nova, de videogame, o caramba. Playmobil. A Paulinha é aquela amiguinha que ele acha linda, maravilhosa, que, nossa, ele tem um carinho diferente do que ele tem com o Zezinho. A Paulinha. Ele já sabe que é um gostar diferente. O coraçãozinho dele acelera mais quando ele vê a Paulinha, a menininha. Que eu já nem lembro mais quem é quem. E esse mesmo sentimento que ele tem pela menininha, ele despertou pelo Carlinhos. Ele sente uma coisa diferente do que ele sente pelo Pedrinho. Que ele relacionou ao que ele sente pela menininha. Como sendo diferente. É um gostar diferente, na minha percepção, enquanto criança. Tá? O coraçãozinho dele acelera da mesma forma que ele vê o menininho. Que é diferente de quando ele vai jogar videogame com o outro amiguinho.
São gostares diferentes, tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? Entraram na minha viagem. E aí, quando ele vai falar que ele é bissexual pra mãe, ele tá querendo dizer que ele tem sentimentos diferentes pela menina e pelo menino. Ele não sabe exatamente o que é. Ele não tá falando de vias de fato, de conjunção carnal. Mas ele sabe que ele tem um sentimento diferente pelo menino e pela menina, diferente do que ele tem do amiguinho que ele joga videogame. Ponto. É o que eu entendo. E aí ele usa a palavra bissexual, que é onde ele já deve ter pego em várias questões de rede social, sei lá. E associa ao que ele está sentindo. Mas é exatamente o que a gente Entendeu? falou. É exatamente o que a gente falou. A gente Então, não tava falando até de onde ter relação mesmo. Até onde ele sabe que ele é, ou até onde ele está confuso pelo que ele já ouviu sobre o assunto. Sabendo que ele tem um sentimento diferente. Não, eu sempre gostei dos meus amigos e gostei das minhas amigas. Mas ele, no caso, o menino é diferente de você. Essa é a questão. O menino, a gente tá falando de uma outra vidinha. Mas eu sei, mas a bissexualidade, se assumir, como com um garoto de 8 anos vai assumir bissexualidade, então, aí ele não tem falou, como. aí entra quem? A mãe, o pai, a família, qualquer pessoa que tá ali, pra ajudar ele a entender se é isso mesmo. Entendeu? Pera, mas por quê? Ah, porque quando eu vejo a Paulinha, o meu coração acelera, eu tenho vontade de ficar com ela, de dar um beijo nela, de abraçar, eu só quero ficar com ela. Aí o Paulinho chega e eu sinto a mesma coisa por ele. Mas quando eu tô com o Pedrinho, eu só quero jogar videogame, brincar. É diferente o que eu sinto por eles dois. Eu namoraria o Paulinho, eu namoraria a Paulinha, mas eu não namoraria o Pedrinho. Coisa de criança, namorar, né? Nem que seja só ficar de mão dada, porque criança não namora. Pelo menos é o lema na minha casa, né? Então, assim, na cabecinha dele, ele tem um sentimento diferente, ponto. E ele associou aquilo ao termo bissexual, porque ele ouviu em algum momento, em algum programa, em alguma coisa na internet, e por aí ele associou. Entra o adulto pra fazer ele entender. Só isso, entendeu? Essa seria o meu entendimento dessa situação. Me colocando nesse lugar, entendeu? Entendi. Fazendo a tal da empatia. Eu entraria como mãe para entender, mas por quê? Que tipo de sentimento você tem pelo Paulinho? Ah, é assim, assim, assado. E pela Paulinha? Ah, é assim, assim, assado. E pelo Pedrinho? Para ele entender os tipos de sentimento. Mas às vezes você não gosta mais do Paulinho, porque o Paulinho, ele é mais legal com você, ele brinca mais legal, vocês têm mais... Ele, não, porque o Pedrinho, entendeu? E aí você vai conversando e vai saber se o menino não tem um tino aflorado.